boa tarde. É com um grande prazer que tenho aqui hoje o Jorge Sobral, que eu acho que é a pessoa das Caldas viva com uma carreira política mais antiga e que passou inclusive uma fase quase profissional da política. Por isso vai ser uma conversa interessante que, para desmontar, desmistificar ou as pessoas entenderem um bocado isto. Mas antes de 25 de Abril, a minha memória de Jorge Sobral era quando eu era pequenino, andava na escola e ia fazer uma peça de teatro com a Deolinda Ribeiro, com a doutora Deolinda Ribeiro, e que ele era o ponto, não sei se me estou a enganar, acho que não estou a enganar, porque ele andava a estar à noite, eu andava a estar de dia, mas a doutora Deolinda Ribeiro quis fazer essa peça, e então pediu apoio. Será? Sim, e aliás posso dizer aqui que uma das peças, não como ponto, mas como artista a representar na escola, foi exatamente uma peça sobre o Natal, escrito pela doutora Deolinda. E esta peça que eu estou a falar é uma coisa sobre a Rainha Dona Leonor, e acho que era uma coisa sobre a morte do infante, e que eu fazia de infante, por isso. Mas foi uma coisa qualquer sobre a Rainha Dona Leonor, que agora faz 500 anos, mas de qualquer maneira foi uma coisa que nessa altura, mas teatro de escola. Sim. Pronto, mas isto era só a primeira recordação que eu tenho do Jorge Sobral, que ele não deve ter de mim, porque eu era uma criança pequena e no meio de inúmeras crianças que estavam lá nessa peça. Pronto, mas antes do 25 de Abril, o Jorge Sobral, ainda está a estudar na escola, começou a ter uma vida de intervenção política e sindical. Sim. Desde esse tempo. Recordações desse tempo. Não, a ver, eu comecei a trabalhar muito cedo, é a primeira questão. Por isso é que eu depois fui para a escola à noite. Só se podia entrar com 14 anos na altura. E naturalmente que isso me deu, logo à partida, como um jovem trabalhador, uma visão das dificuldades e das diferenças que existiam e das dificuldades que eram muitas em relação aos jovens na altura. Muitos jovens da minha geração não tiveram condições para seguir o secundário durante o dia, por exemplo. Não é? E, portanto, recordo-me que esse sentimento é importante. Aliás, porque eu, como jovem trabalhador, fiz parte, ou participei, em reuniões da JOC, que era a Juventude Operária Católica, que fazia reuniões num esconsozinho na Igreja de Nossa Senhora do Popolo. E estavam agora a tentar lembrar quem era o coordenador, que foi um senhor que depois daqui, durante muito tempo, havia aqui uma loja, Cordeiro, o senhor Cordeiro. E, portanto, tudo isso me ajudou a ir tendo consciência de que as coisas não estavam bem. Depois, na escola, tive sempre a possibilidade de fazer muito teatro. E isso deu-me também uma abertura, para já uma obrigação, a que eu tivesse também que ler, mais do que lia, e a compreender alguns dos fenómenos. Este teatro, sei lá, estou-me a lembrar da Antígona, de Jean Anouilh, estou-me a lembrar da Raposa e as Uvas, estou-me a lembrar dos Malefícios de Tabaco, bem, tudo peças onde eu tive a possibilidade de participar. E o teatro tem essa dimensão, dá-nos a possibilidade de, no contraste das personagens, de avivar ainda melhor, digamos, aquilo que está mais correto e que está menos correto. Lembro aqui o Dr. Bento Monteiro, lembro aqui o Mário Tavares, e esqueço-me de um homem, meu professor, eu tinha 15 anos, tinha entrado, portanto, há um ano na escola, que eu não me recordo o nome dele, que veio do GAC de Coimbra. Ele fazia teatro na universidade, era professor na escola, e a primeira peça que nós fizemos foi Gil Vicente, e foi Todo Mundo e Ninguém, e eu participei nessa peça. Portanto, todas estas pessoas tiveram importância, o perceber os textos, o entender melhor as realidades, ajudou-me a ter uma consciência política muito cedo, que me levou, inclusive, em 1971, a ser eleito para o Sindicato dos Escritores e Caixeiros, que tinha sede ali na Rua do Jardim, como muita gente se lembra, e que ia lá jogar ping-pong e bilhar, etc. E que teve um papel importante nas Caldas mesmo, na dinamização do sindicalismo e das outras sindicais, mesmo que fossem bastante perseguidas cá. Sim, aliás, é através do Sindicato dos Escritores e Caixeiros, nós éramos uma subdelegação,
em que eu tenho os primeiros contactos com a política mais violenta no sentido mais profunda, mais dura. É aí que eu sou tocado pelo Partido Comunista Português, na altura. Aliás, o sindicato a que eu pertencia foi um dos fundadores da Intersindical. E, portanto, estava eivado de gente com um grau de oposição bastante forte. E eu recordo que já falámos várias vezes sobre atividades que o próprio sindicato organizava à margem da sua função normal. Sim, sim, podes concluir. Exatamente. Aliás, não só, nós tínhamos uma biblioteca, houve alturas em que se ajudou alguns dos trabalhadores a aumentarem a sua escolaridade, mas, sobretudo, sempre naquela dimensão da luta dos interesses dos caixeiros e dos escriturários. Eu recordo-me da luta, penso que já depois do 25 de Abril, da semana inglesa para os caixeiros, era uma coisa que deu um determinado brado, mas organizámos coisas que sabíamos de antemão que tinham em 73, que é a chamada Feira do Livro, que foi feita exatamente no espaço onde está hoje implantada a Câmara Municipal. Aquilo ali era um recinto aberto. Fizemos isso com algumas instituições, houve imensa atividade. Foi mais de uma semana, ou foi perto de uma semana. Nós ficámos com a parte da Feira do Livro. É bem engraçado porque quando o sindicato disse que ia fazer uma Feira do Livro, escreve aos editores e os editores não têm mais nada, começam a mandar livros e caixotes de livros, até dava a sensação que não estavam preocupados se depois eles eram devolvidos. Havia uma necessidade tal de expor cá fora, digamos, e dar, digamos, credibilidade à própria Feira do Livro e interesse, que começámos a perceber que havia um conjunto enorme de livros que estavam proibidos. E então tivemos que encontrar uma artimanha, foi debaixo das bancas, nos caixotes que vinham, aqueles que eram proibidos, íamos mantendo lá em baixo. E quando alguém aparecia que nós mais ou menos entendíamos que era alguém que era capaz de se interessar por um livro, digamos, censurado e que não era possível publicar, nós apresentávamos esses livros. Foi um momento muito interessante. Aliás, teve um cartaz feito por um artista que viveu aqui nas Caldas durante muito tempo, foi o Figueiredo de Sobral. Um cartaz muito interessante, aliás. Sobre esses tempos do antes de 25 de Abril, ainda queria que recordasses a história de Figueiredo de Sobral, que eu tinha aqui anotado, a questão da Azenha, o papel que a Azenha teve, e também a questão do Figueiredo de Sobral e do CCC. Eu já disse CCC? Não, ainda não. CCC. Certo. Olha, é assim, é muito engraçado porque antigamente, como sabes, Caldas da Rainha, através do conjunto sério caldense e os pimpões de outra forma, faziam muito teatro, muitas recitas. O CCC fazendo um teatro mais elaborado, com peças, digamos, de uma complexidade cultural também superior. Os pimpões faziam muitas recitas, coisas interessantíssimas, porque retratavam muito a vida popular, etc. E havia nessa altura os olheiros culturais, assim como eu lhes chamo, e recordo-me perfeitamente ter acabado de representar a peça, salvo erro, da Jean-Louis, a Antígona, e entram duas pessoas que eu não conhecia, nas traseiras do palco da escola, chamam-me e falam comigo e dizem-me: olha, nós viemos aqui, vimos a peça, acho que você tem muito jeito, e gostávamos de o convidar para ir para o CCC. Eu nem sabia o que era o CCC na altura, julgo eu. Aquilo foi assim um bocadinho, para mim ficou-me assim uma pequena expectativa, era muito novo. E quem eram essas personagens? Era o Carlos Garrido, que foi durante muito tempo dono daquele restaurante quando se vai para na Rua de Camões, ali mesmo na esquina, e o José de Sousa, que era um bancário, um homem muito ativo, muito conhecedor do ponto de vista cultural, muito conhecedor de música clássica, nomeadamente. Estamos a falar nos anos 60. Estamos a falar dos anos 60, sempre nos anos 60. Entretanto, eu lá vou aos pavilhões a um ensaio, mas não gostei, ou seja, não era o meu ambiente,
As pessoas que lá estavam, eu não as conhecia praticamente, e portanto desisti e disse, não, isso não dá para mim. E, entretanto, sou repescado outra vez pela Melita, que vai ao local onde eu estou a trabalhar e diz, epá, se o senhor, eu era um rapaz, ela deve-me ter dito, se tu não fores, a peça não é feita porque não encontramos ninguém para aquele papel. E eu lá fui e pronto, e iniciei aí um teatro mais sério e iniciei uma outra coisa. Foi a minha componente cultural e a perspicácia para perceber ainda melhor as coisas do ponto de vista político. Porque quem estava no CCC eram pessoas, digamos que de alguma forma, na esmagadora maioria, eram inconformados com a situação da falta de liberdade, da impossibilidade de se poder ler aquilo que a gente quisesse. Eram momentos muito difíceis. Eu recordo-me, inclusive, de quando nós fomos fazer a Fuente Overruna, encenada pelo Carlos Gil. Fui eu que fui à Câmara Municipal com 2 livros, as 2 peças, do Lope de Vega, para ir, entreguei na Câmara, aliás, penso que ao Sr. Pires, se me recordo, que ele depois teve que enviar para o CNI, e depois as peças vinham autorizadas ou não, portanto, para vermos a dimensão do que é que estamos a falar. Portanto, aí eu ganho uma consciência, e ganho uma outra segunda consciência que entra aqui à Azenha. Porquê? Porque a Azenha era um espaço familiar, ou seja, era de amigos, não tinha nenhum aspecto comercial, mais tarde é que teve, e eram pessoas ligadas ao CCC, o Luís Barreto, a Estefânia Barreto, pessoas que faziam teatro comigo, e depois no final dos espetáculos, no final dos ensaios, para onde é que íamos? Íamos até à Azenha. A Azenha era um sítio onde havia paredes com trabalhos do Ferreira da Silva, por exemplo. É aí a primeira vez que eu vejo um cartaz do Che Guevara. E as conversas eram outras. As conversas tinham já um nível, do ponto de vista quer cultural, quer do ponto de vista político, já muito elaboradas. E eu vou ganhando consciência assim. Para ser de esquerda, para me manter de esquerda. A minha ligação com o PCP, ainda antes do 25 de Abril, passa por dar guarida a um clandestino, que hoje pode-se dizer o nome, que era um Lancinha, que era um ferroviário, que passava por aqui, de vez em quando. Eu trabalhava no Monte Pio e recordo-me dele subir as escadas. A secretaria era no primeiro andar, e estou a vê-lo a subir as escadas e eu a ficar aflito. Porquê? Porque ele vinha disfarçado, entre aspas, como se fosse um homem da propaganda médica. Naquela altura dizia-se propaganda médica, mais tarde informação médica. Mas essas pessoas que iam aos consultórios médicos eram bem vestidos, bem arranjados, escanhoados, bem penteados. E o Lancinha, por mais que quisesse, andava com um fato de pingão que não era dele, uma mala, que era uma mala mais de ferroviário do que propriamente, e ele subia a escada e eu vou assim, e eu, apenas para me dizer estou cá, e marcávamos hora dele ir à minha casa, e dormia lá e comia lá, e depois no outro dia saía. Também nesta fase do antes de 25 de Abril, ou nos anos 70, princípios dos anos 70, houve aquela experiência do teatro, um bocado de teatro de contestação, com o padre do Nadadouro, e depois foi apresentado no CCC, que é o grande Celeuma nas Caldas. Houve 2 peças. O Caldas Dia a Dia. E depois a exceção e a regra. O Caldas Dia a Dia foi engraçado, ou seja, o CCC atinge um nível bastante grande, mas começa a chegar muita juventude. Até porque havia bailado também, etc. Não era apenas o teatro só, mas o teatro era grande. Fizemos peças infantis, recordo-me perfeitamente ter ido aos trabalhadores da CEOL, que depois foram ao EDP, no Natal, ao Inatel, à Foz, etc. Essa rapaziada nova que apareceu entenderam escrever uma peça sobre o Caldas Dia a Dia. Caldas da Rainha Dia a Dia. Essa peça foi escrita por nós todos e tinha vários sketches, era através de sketches. E o princípio era a contestação relativamente à forma como algumas atividades eram exercidas e eram feitas e que nós criticávamos já como jovens, não é? Portanto, uma ou outra um pouco mais dura. Eu recordo-me que talvez a principal, sazonalmente, vinham muitos alentejanos. Na altura do tomate, do FA Caiado, vinham para aí 3 meses para aqui trabalhar. Por causa da apanha, não era só da apanha, era mesmo do tratamento na fábrica. E viviam em condições
muito desumanas do ponto de vista, digamos, da sua instalação. Como os imigrantes estrangeiros vêm. Exatamente, em condições péssimas, em barracões grandes, divididos por cobertores pendurados, e havia raparigas novas, havia as mães, era também muito famílias que vinham, e isso foi um dos aspectos que nos originou, porque tivemos uma exposição fotográfica desse espaço também, e isso criou uma grande celeuma para além de outras, mas esta para mim foi aquela que talvez, a da praça também era interessante, o ténis também. O ténis, no fundo, era pôr em causa os miúdos descalços que andavam a apanhar bolas por destes tons, comparando naturalmente com a luxúria, entre aspas, mas a luxúria dos jogadores de ténis, que utilizavam depois estes miúdos de pé descalço para andar a apanhar a bola atrás das bolas, para eles não terem que se curvar. Portanto, neste momento estamos já quase em 74. O que é, nunca estiveste na clandestinidade? Nunca estive na clandestinidade. Mas tiveste contato com a clandestinidade. O que é a clandestinidade? O que é que entendes que é a clandestinidade pelo que conheceste, e ao mesmo tempo o que é a traição de indivíduos que se diziam camaradas ou que estavam na mesma luta, que ao mesmo tempo estavam a dizer à polícia o que é que faziam e que eram as pessoas com quem contavam. Pois, vá ver. Para acabar agora a fala. Sim. Não, a clandestinidade eu tive apenas contacto com as pessoas clandestinas, tive só uma pessoa. Aliás, aquilo era tudo muito compartimentado, era a única forma de salvaguardar uns e outros. Eu sabia que o Lancinha me conhecia e que se dava comigo, mas não sabia mais nada. Eu sei que ele se dava com outras pessoas nas Caldas, depois posteriormente soube, mas nunca soube quem eram. Ou seja, se eu por qualquer motivo fosse preso, não podia denunciar ninguém, porque não conhecia ninguém. O mesmo com outras pessoas, havia esse cuidado. A clandestinidade, no fundo, era exatamente isto, era a possibilidade do partido, através desse clandestino, ter informações do que é que se passava nas várias regiões, nos vários concelhos, sem nunca juntar as pessoas desse local. Nunca eram juntas. Ele é que sabia quem eram. Esse é um aspecto que eu entendi, embora eu acho que há marcas da clandestinidade muito violentas, do ponto de vista, digamos, quando os filhos não podem estar com os pais, e eu conheço alguns casos. Aliás, há histórias hoje que são contadas até do ponto de vista jornalístico, de alguns filhos de clandestinos que depois ficaram separados dos pais, e depois, se os pais entretanto foram para um país de leste, mais tarde eles foram também desenraizados do seu espaço. Portanto, nunca há bela sem senão, pelo contrário, houve de facto alguns traumas que ainda hoje subsiste em alguns desses jovens. Portanto, o meu conhecimento da clandestinidade foi isto, e depois, quando veio o 25 de Abril, nós não sabíamos quem é que tinha relações com o PCP, e entende-se fazer uma reunião logo a seguir ao 25 de Abril, e essa reunião é que eu vim a saber, é que eu vim a descobrir que havia mais gente que tinha contactos com o PCP. Anteriormente não havia militantes, não havia cartões, não havia nada disso. Portanto, era quem tinha relações, e vim a saber então depois quem eram as pessoas com alguma... Foi interessante ao mesmo tempo verificar, porque alguns não faziam ideia nenhuma, que tinham esse contacto. A questão dos bufos foi a coisa mais... Eu digo bufos porque era assim que a malta... Nós sabíamos que havia gente que no CCC, no sindicato, eles estavam presentes, não sabíamos quem. Então, à altura, devidámos. Eu devidei, por exemplo. À altura, devidei de 2 indivíduos, mas de um porque me perseguia, porque se punha à porta do meu trabalho, uma pessoa que era minha amiga, que eu conhecia, uma amiga que frequentava os mesmos espaços que eu, e que ia bater à minha porta de casa às 11 da noite. Eu já nessa altura já tinha as 2 filhas, para saber, eu digo, mas agora esta hora aqui, mas minhas filhas os bebés estão a dormir, o que é que... E depois iam-se embora e tal. E, portanto, é talvez das coisas mais tristes nós sabermos que há pessoas que estão connosco numa determinada atividade,
uma atividade que nós entendemos que é correta, que é a luta pela liberdade, que é a luta pela liberdade de expressão, a luta sindical, etc. E haver alguém que está ali constantemente a enviar palpites, algumas vezes palpites, outras, a contar as histórias, perfeito, o que aconteceu aqui e acolá. E eu hoje posso dizer isto, e qualquer português pode fazê-lo, é ir à Torre do Tombo e ver o que é que lá está relativamente a si. E eu hoje sei as coisas que chegaram à PIDE de informações sobre a minha vida e sobre a minha atividade. E qual é a... Um desses fugiu logo no dia 27 de Abril. Nós tínhamos estado no Forte Peniche a assistir à saída dos presos. Estava lá um amigo meu, que era o Carlos Tomás, aliás, que eu visitei na cadeia ainda antes de 25 de Abril, eu e a Helena, e fomos à saída e depois viemos fazer uma manifestação nas Caldas e o Carlos Tomás era, digamos, a nossa coroa de glória. Aqui está um mártir, um preso político, um jovem que através do técnico para a Associação de Estudantes acabou por ser preso, e não interessava se ele era comunista, se era maoísta, se o que é que interessava que tinha sido tinha sido preso pelas suas ideias, não é? E recordo perfeitamente, estávamos no bairro dos Arneiros, que não tem nada a ver com o bairro dos Arneiros de hoje, e pusemos-lo em cima do muro, e ele não era grande, a especialidade dele não era discursar, mas falou, a malta queria mais era vê-lo do que propriamente, e vejo um desses bufos vir avisar outro que se ia embora, e foi-se embora com a mulher, e depois teve dificuldade em arranjar emprego para onde foi, porque era talhante e teve muita dificuldade de arranjar emprego, porque os imigrantes depois souberam, não é? E isso foi um bocado complicado. 25 de Abril. Onde estavas no 25 de Abril? Na cama. Olha, estava na cama. 16 de Março agora. Olha, estava na cama porque eu entrava às 10 da manhã na Secretaria de Montepio e a Helena entrava às 8h30 porque estava naquela altura a dar aulas de ginástica na Escola Comercial. E portanto ela saiu primeiro que eu, não é? E entra de volta para trás e diz-me, olha, estavam as vizinhas lá embaixo a dizer que há uma coisa qualquer, uma revolução, mas não sabem bem o que é, as tropas vieram para a rua e tal. Ora, já tinha havido o 16 de Março, quando foi 25 de Abril, como é óbvio. E aí deu-me logo uma sugestão para vestir-me, vinha à pressa para saber o que é que se passava, e depois é uma amálgama de coisas que eu já não sou capaz de contar quase nada, a não ser a ida fui com o meu sogro, a minha sogra, para Peniche, e depois viemos, e depois fomos outra vez, porque eles não saíram naquele dia. E depois foi aqui a escala. Eu tenho o 1º de Maio. 1º de Maio foi uma grande organização, como foi em toda a parte, toda a gente queria festejar, mas é engraçado que um dos PIDES, um dos bufos, manteve-se, inclusive no 1º de Maio, ainda fez parte da organização do 1º de Maio, que é uma coisa impressionante. Aguentou-se até poder, mas quando se começou a ir a Lisboa buscar e ver quem era e as fichas que havia ainda, etc., acabou por desaparecer, mas mais tarde foi preso pelo MFA. É doloroso do ponto de vista, digamos, da traição, não é? Porque nós pensamos, e até porque somos novos, que é um ato de coragem de todos nós que dissemos não a uma determinada coisa, e portanto estão pessoas connosco que também fingindo também disseram que não, mas afinal não era por essa razão que eles lá estavam. Portanto, isso feriu-nos a todos, mas é a vida. E entretanto, eu mais tarde, e isso é o que tu penso que também queres saber, eu mais tarde sou convidado e embrenhei-me e sou profissional do PCP como político, não é? E fui responsável por várias coisas aqui na região, nunca passei da região. Mas antes disso ainda, antes disso, nas Caldas, 25 de Abril, coisas que te recordas que se passaram, que alteraram um bocado a vida? Bem, para mim há 2 acontecimentos, eu diria 3, mas 2, talvez um negativo, que foi o desaparecimento do CCC, motivado, em meu entender, porque toda a gente, digamos, que estava no CCC, mesmo ao nível dos dirigentes, foram todos, digamos, para as atividades políticas que eram muito mais chamativas e havia coisas todos os dias, não é? Esta ficou para mim como uma coisa negativa. Uma coisa positiva foi a tomada da Gazeta e a outra foi a tomada da Casa da Cultura, ou seja, acabar com o casino
e transformar o casino, que era uma coisa de casta, onde para se lá entrar havia uma comissão que dirigia aquilo, havia o direito de admissão. Portanto, houve uma revolta no sentido de agarrar aquele espaço e dar-lo à população, não era para... então que seja para todos, não é? Em relação à Gazeta das Caldas, aquilo que houve, juntamente com os trabalhadores, porque antigamente, naquela altura, a Gazeta era feita aqui. Havia os tipógrafos, era uma coisa muito engraçada, não é? E houve uma tomada de consciência de que a Gazeta tinha que se colocar ao lado da Revolução. E foi esse o motivo, digamos, de alterarmos o editorial, de alterarmos as forças, de alterarmos o funcionamento da própria Gazeta. E depois há muita gente que participou nisso, imensa gente que participou nisso. Reparem, dada altura, enquanto o pó não assentou, até eu fui chefe de redação juntamente com mais dois, porque é preciso fazer o equilíbrio, não pode ser só um. Isso para dar uma ideia da conjuntura que estava dentro, no fundo naquela altura, e das dificuldades ainda de perceber como é que funciona um jornal, o que é que nós queremos que o jornal diga, e portanto vieram alguns professores também, isto começou a melhorar, começou a acalmar, e depois cria-se a cooperativa, que é um outro momento, em meu entender, de grande alcance, porque é a cooperativa que vai legalizar a ocupação que foi feita à Gazeta. A cooperativa é criada e negocia com os proprietários e resolve o problema com os proprietários, deixou de haver diferente, o que eu acho isso extraordinário. E, portanto, a criação da Cooperativa Editorial Caldense foi um dos momentos também bastante altos. E depois foi já agora vou dizer uma coisa que também pode ter importância, não tem nada a ver com o facto de estares aqui, mas a tua vinda de França, na altura, e o teu embrenhamento também aqui na Gazeta, que até hoje, praticamente, também foi muito importante. A estabilização editorial era fundamental. E aqueles momentos de grande atratividade depois vai naturalmente morrendo, as coisas vão naturalmente funcionando, não é? E vão-se acalmando, e penso que depois a Gazeta fez o seu papel até agora, e a cooperativa também acho que fez esse papel. Agora vamos voltar à história que estavas a falar, da tua atividade profissional enquanto político. Foi em Peniche, Marinha, não sei se... Eu fui, na altura, fui responsável, inclusive, autárquico a nível do distrito. Mas onde estive, talvez, mais tempo foi em Peniche. Estive aí uns 6 anos. Chegaste a ser vereador, não é? Não cheguei a ser vereador. Cheguei a ser da Assembleia Municipal. Sim. Aliás, por 2 mandatos. Mas deu-me um grande prazer. Peniche é uma terra muito interessante. Mas estava eu a dizer, deixa-me contar só uma história, porque eu acho que isto tem graça. Pela altura estávamos no norte do distrito, estava bem Pombal, ou o que era, e já era muito difícil nestas zonas, ou então era uma outra terra ali perto, ou Ancião, e fomos a uma aldeia, eu ia com outro camarada para tentar fazer uma lista com pessoas de lá, não é? E tínhamos uma indicação de uma pessoa, mas havia já muito receio, as pessoas nas aldeias tinham muito receio de serem relacionadas com o PCP, não é? E recordo, depois de 25 de Abril. Já depois de 25 de Abril, já estávamos a preparar eleições autárquicas. E recordo perfeitamente, batemos à porta desse amigo. E batemos e demos a volta para o quintal, e eu percebíamos que estava lá gente dentro. Batemos, e entre uma altura veio uma voz lá de dentro a imitar um papagaio e diz: "Não está cá ninguém!" Eu achei isso, nunca mais me esqueço desta história, porque ela tem graça, mas ilustra de alguma forma também o receio que havia nas zonas rurais de haver uma conotação com o partido à esquerda. Com o PS se calhar também era assim, mas connosco, naquela altura com o PCP, era muito visível. E entretanto, passaram-se os anos e vem a dissidência em relação ao PCP. Sim, mas antes disso é bom dizer que eu fui membro da Assembleia Municipal das Caldas, pela CDU, na altura era a PUS, agora não me recordo, em que era presidente da Assembleia Municipal o Dr. Costa e Silva, ainda no antigo edifício, muito bem, aos anos que a gente já aqui anda, não é? E depois, deixa-me dizer que em Peniche, uma das coisas que mais me agradou foi o facto de ter trabalhado com a Fátima Pata, que era Presidente da Câmara, que era uma mulher do PS, que me convidou a mim, ao Carlos Mota e ao Correia Peixoto
para pormos o Museu de Peniche a funcionar. Os retornados estiveram lá durante algum tempo, a fortaleza ficou livre, o Forte de Peniche. A fortaleza ficou livre e aquilo começou, digamos, toda a gente entrava, toda a gente saía, e ela entendeu que podia ter ali um espaço. Ou seja, também tiveram lá presos os pisos depois, não é? Sim, e depois os retornados. Os retornados não tiveram presos, tiveram a aproveitar os espaços, porque naquela altura, como te lembras, as pessoas vinham em catadupa e não tinham todos os lugares para estar. Entretanto, livre, ela entendeu que devia dar a fortaleza à população. Então, o melhor era criar um espaço cultural. Isso foi muito interessante, porque dividiu-se aquilo por áreas, as rendas de bilros, as construções dos barcos, as exposições, a resistência, inclusive o bailado. Transformou-se a casa do governador da fortaleza. Aliás, eu estive metido nisso. Aliás, fui eu que escolhi, imagina, o bailarino da Gulbenkian que foi dar aulas, não escolhi por ser conhecedor, escolhi porque foi aquele que mais se aproximou da proposta económica que foi lançada pela Câmara. Portanto, a colocação de uma parte do Forte a funcionar, para mim foi das coisas talvez mais gratificantes que eu fiz em Peniche, para além de ter sido autarca, etc. Já vemos quase a meia hora. Mas, de qualquer maneira, gostava de... Não, é assim, é óbvio. A dada altura, há a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia e começa a haver a percepção de que não era possível envolver o Partido Comunista nesta nova dinâmica, não é? Ainda antes da queda do muro, não é? Não se estava a ver que o partido tivesse alguma abertura, e víamos que, do ponto de vista económico, outros países conseguiram, dentro da própria comunidade, independentemente de todas as críticas que nós tínhamos, não é? E começámos a tentar ter uma visão diferente. Então, há um congresso e o José Saramago, o Prémio Nobel, que era também do PCB, como sabem, faz umas teses para o congresso. E o PCP não permitiu, ou seja, as teses do congresso são aquelas que vêm do Comitê Central. E nós queríamos discutir uma alternativa. E as teses nunca conseguimos discuti-las. Íamos às sessões onde vinham a direção do partido colocar as suas propostas, e a do Saramago eram impedidas, pura e simplesmente. Bem, criou uma... Essa história não é bem conhecida, nunca foi falada. Não. Já. Acho que sim. Bem, aqui nas Caldas, por exemplo, havia um grupo que tinha esse desejo da discussão, e inclusive o ambiente aqueceu mesmo, do ponto de vista quase físico, não é? O que levou a que cada uma, às vezes nem era preciso a gente sair. Se tu mostraste uma determinada tendência, naturalmente nem te tiramos o cartão. Agora, deixamos de passar cartão. E isso começou a acontecer com muita gente. Com muita gente, acabou por se pensar, bem, não há nada a fazer, não nos convidam, não nos convocam, o que é que a gente está a fazer? Cria-se dois movimentos. Aliás, eu estive nos dois movimentos. Aliás, houve um almoço que foi organizado por mim, inclusive, aqui na esplanada do Parque, onde veio essa rapaziada, o Judas, da Intersindical. Estava a lembrar-se daquele homem que estava na Comunidade Económica Europeia, um deputado que não votou, agora que já faleceu, não recordo agora o nome dele, o Fernando Castro das Caldas, por exemplo, e outros tantos. Fizemos uma grande sessão aí nas Caldas. Portanto, o primeiro, salvo erro, talvez se me lembrava dos nomes, talvez aqui um bocado me lembro dos nomes destes dois movimentos. Estes dois movimentos continuaram ainda dentro do PCP, até que se chegou à conclusão que não vale a pena. Temos que partir para outro. Ou vamos para casa, e então começam uns a ir para mais à esquerda, o Bloco de Esquerda, etc. E há depois um convite, através do Pina Moura, que também era do PCP, mas que já estava a trabalhar com o Guterres, para a malta que quisesse, o Guterres assinaria todas as propostas deste grupo entrar no Partido Socialista. E acabou por se entrar no Partido Socialista. Um conjunto largo de ex-militantes do PCP, onde eu me incluí, claro. E começaste a militar no PS. E comecei a militar no PS, e ainda fiz parte da lista para a Câmara com o Vieira Pereira, com o António Vieira Pereira, em que ainda ia como independente. E depois, mas isso foi coisa rápida,
E passei a partir... Eu tive 28 anos no PS, não é? Até há pouco tempo, não é? Depois decidiste também, daste incidência no PS ou o PS pôs-te à parte? Não, há uma coisa que quando nós com a idade também começamos a refinar, e há coisas que são assim, há coisas que são mais importantes do que os partidos que nós pertencemos. Uma coisa é a fidelidade aos princípios, outra coisa é a fidelidade a certo tipo de políticas que querem ser implementadas. E eu estive em total desacordo com o não apoio ao Vítor Marques, porque eu percebi, porque estava na Câmara, ele era da Junta de Freguesia Nossa do Popolo, e eu percebi claramente muito cedo, até porque conversava, tenho muita consideração por ele, é uma pessoa com quem nós conversamos muito bem, aliás ele é amigo até de pessoas da minha família, e percebi que ele queria ir mais longe daquilo que ele estava, e eu achava que estávamos na altura de fazer o convite antes de mais. Tínhamos ali um candidato, porque era preciso. Eu não sei se toda a gente tinha este sentimento na altura. O PSD estava na Câmara quase há 30 anos. A gente já não sabia quem era o PSD, quem era a Câmara, quem era a Junta, aquilo era uma salada completa. E percebi que era preciso um acontecimento. O PS não foi capaz de o fazer. Eu tive em 2 candidaturas à Câmara, não era o primeiro, obviamente, mas metemos 2 vereadores, a seguir metemos 2 vereadores, estive lá com o Rui, como se recordam, e percebi que o PS cada vez estava a definhar mais e estava a não ligar nas Caldas aos militantes. Aquele era um grupinho que funcionava e tal, e decidiam coisas, e eu estava completamente em desacordo. Eu disse, vamos perder uma oportunidade. E quando olho para isto, digo assim, é agora que o PSD pode perder. Então eu não vou contribuir para dividir. Eu vou pôr-me ao lado do Vítor. E o que eu fiz foi uma coisa muito simples. Não fui só eu que declarou publicamente o apoio, porque a esmagadora maioria do eleitorado do PS nas Caldas votou no Vítor, senão o Vítor não teria ganho. Quando vem o meu nome numa lista daquelas apoios, ou como é que aquilo se chama, a lista de honra, uma coisa qualquer, pensam pôr-me um processo e porem-me na rua, não é? Mas eu penso que há aí também aquela chamada vingançazinha, a chamada vingança provinciana, não é? Havia muita gente, sabes que eu estive 2 vezes no Governo Civil, a convite dos governadores que lá estiveram. Eu estive na Secretaria de Estado da Administração Interna, a convite de um Secretário de Estado, e isso não passava por aqui, percebe? Isso cria aquelas borbulhas infecciosas de despeito. Eles não dizem, mas pensam. E, portanto, aproveitaram aquela altura para me pôr fora, mas eu, paciência, eu neste momento continuo a pensar, aliás já pensam quase todos como eu, que não devemos dividir, devemos juntar, se queremos que o PSD não volte à Câmara, que é o meu caso, não queria que isso acontecesse, e lá estarei ao lado do Vítor, mas agora acho que não sou só eu, acho que é o próprio PS que já não vai concorrer nas Caldas e que integrou-se no movimento. Ups, desculpa interromper o teu podcast, mas temos uma grande novidade para ti. Podes anunciar aqui connosco. Contacta-nos já. Qual é a avaliação que fazes deste mandato do Vamos Mudar? Olha, eu como conheço a autarquia, porque passei lá 2 mandatos, na Câmara, o trabalho de alguém, seja quem for, que entrasse fora daquele âmbito que estava, daquela máquina que estava ali montada, teria sempre muita dificuldade em se afirmar. O Vítor tem um conjunto de conceitos muito interessantes, porque é um homem conciliador, é um homem que fala com toda a gente. Nós já o conhecíamos antes, não foi agora, que ele não chegou ali à Câmara e transformou-se, não, ele está exatamente igual. É um homem que soube rodear e, portanto, é um indivíduo que teria muita dificuldade, a meu entender, em impor-se na Câmara, e teve no início. E foi preciso tempo para retirar algumas pedras, para depois pôr lá outras que o ajudassem e não que desajudassem, porque havia lá muita gente que já estava ali há 30 anos com o mesmo partido, estou a falar de funcionários, inclusive alguns com poder, e que estavam encruzados ali e que tinham muita dificuldade em ver uma outra coisa, que
foi esta que apareceu, que foi o Vítor, e eu espero que haja condições para que ele volte a manter-se, porque eu acho que o PSD precisa ainda de mais um tempinho de cura da oposição para lhe fazer bem. Problemas cruciais das Caldas atuais e para os próximos anos. Eu costumo dizer, toda a gente diz a Lagoa de Óbidos, depois vem o Caminho de Ferro, já não sei se é mais alguma coisa. O hospital, é isso, exatamente. Bem, claro, não vou dizer que essas coisas não são importantes. Mas o Hospital Distrital foi um bocado, quase uma traição do PS, mandá-lo para o Bombarral. Sim, completamente. Não há aí nenhuma. Aliás, honra-se diga que os PS das Caldas estiveram contra essa situação e manifestaram-se na rua contra essa situação. Eu mesmo fui a uma manifestação a Lisboa, organizada, penso que pelo movimento ou pela Câmara, não me recordo agora. Portanto, muita gente participou nisso. Aí acho que é unanimidade, não houve qualquer situação. Mas eu não sou muito viajado, mas o que viajo e fico sempre com aquela noção que as Caldas, quando saio, não é uma média cidade. Ainda não é uma média cidade. Eu acho que as Caldas é uma cidade que se pode aproximar daqui a algum tempo de uma média cidade. E quando estou a dizer isto, estou a falar em número de população, mas também. Não estou a falar só em território, mas também. Portanto, as Caldas, como é que ela se deve afirmar? Eu julgo que ela, paulatinamente, mesmo já com o Vítor, tem vindo a fazer um esforço de que a discussão se possa fazer a um outro nível, que se chama as pessoas a participarem em outro tipo de preocupação que não seja aquela que é o tradicional, não é? Quer no capítulo da educação, quer no capítulo da inclusão, quer no capítulo da arte. Porque eu acho que as Caldas pode ser ainda mais do que é, até porque tem uma ESAD aqui dentro, para dar a quem nos visita que as Caldas da Rainha é uma terra cultural. Claro que é muito agrícola, nós perdemos essa noção. Acho que um dos erros maiores dos executivos camarários é não entender que as Caldas da Rainha é uma zona muito agrícola, para não dizer agrícola, e olha-se muito pouco para este setor. É engraçado que aqui há dias estava a ouvir uma coisa qualquer na televisão e alguém disse não sei o quê, as Caldas de Rainha, e o locutor, ou quem era, e disse, sim, as Caldas é uma terra agrícola. Ou seja, nós ainda não conseguimos fazer passar a imagem de que as Caldas, para além da sua agricultura que tem, e é bastante, em termos de espaço, em termos de produto, ainda não conseguimos fazer chegar às pessoas que as Caldas é muito mais do que isso, do ponto de vista cultural. Eu julgo que está a haver um esforço. Eu não tenho acompanhado muito, não tenho convites hoje para ir aqui e acolá, mas verifico que o Centro de Artes tem uma outra atividade. Vejo que o Parque, ainda agora estive lá numa apresentação de uma pequena feira de artistas jovens, alguns que eu nem sequer conhecia, ou conhecia de vista, mas que vivem nas Caldas. Havia outros que não eram de cá, e que estão a desenvolver atividades nas Caldas, e eu acho que é um bocadinho também por aqui que nós temos que pugnar. Agora, se me disserem assim, então é isso, não conseguimos ser uma terra com indústria, e isso é terrível, em meu entender. Nós temos aqui a Benedita, a meia dúzia de passos. A Benedita é uma terra que tem quase 10 mil habitantes, à volta dos 9 mil. Tem uma série de empresas fabris, e neste momento criou, junto à Nacional, um novo espaço para colocar indústrias. E eu estou a olhar para a Benedita vale mais do que a cidade de Alcobaça, querem economicamente, quer do ponto de vista populacional. A cidade de Alcobaça é mais pequena que a Benedita, e a Benedita, para além da grande parque industrial que tem, cria um parque novo industrial, mesmo à beira da Estrada Nacional. Portanto, isto eu acho que as Caldas não deu esse salto, e nós vamos à zona industrial e o que há lá sobretudo é comércio, são armazéns. Nós precisamos de uma atividade industrial ligada à cerâmica ou não é obrigatório, percebes? E eu acho que esse salto é que nos falta. Para quê? Para criar escala, para criar população, para ter gente ativa, digamos, do setor do trabalho, que é isso que eu julgo que falta. Estamos a concluir. Política foi uma boa experiência. Ficou
político. Ressentimento? Não, nenhum. Tudo o que eu fiz, onde estive, filo sempre, não faria diferente, nem voltaria atrás. Não me arrependo de coisa nenhuma. Porque os momentos são diferentes, as épocas são diferentes, a nossa estrutura pessoal é diferente e, portanto, a vida é uma forma de nós caminharmos, ir aprendendo, ir ensinando, não, mas indo sempre na procura daquilo que pensamos que é o melhor. Nada. E filo sempre com uma grande alegria, com um grande entusiasmo e grande entrega sempre tudo o que eu fiz na política. Personalidades que te marcaram na vida, mas na política, na área social e cultural, a nível internacional, a nível nacional e a nível local? Olha, eu às vezes estou a falar desta coisa da Europa e venho sempre com uma linguagem que parece estranha, mas eu acho que esta Europa não tem nada a ver com a Europa dos anos 70. Vem-me sempre o Olof Palme à cabeça, estás a ver, o Willy Brandt, estas figuras que hoje, perante a situação tão grave que nós vivemos, em que a Europa não tem expressão do ponto de vista dos princípios, em que abalaram os princípios todos. Não é só o problema da guerra com o Irão e Israel, com a Palestina, que é uma coisa dolorosíssima, e as nossas posições são umas posições, não são pífias, são cínicas, percebes? Como é que as pessoas se podem intitular democratas, defendendo os valores da liberdade, e depois têm posições tão estranhas, pá, que nos envergonham, em meu entender, e por isso eu, do ponto de vista político, tenho uma certa saudade, até uma cara do meu tempo, não é? Tenho uma certa saudade dessa. A nível nacional, eu quero dizer o seguinte: eu hoje ouço os políticos a falar, os dirigentes, e depois recordo-me do Álvaro Cunhal a falar, e depois recordo-me do Sá Carneiro também a falar, e até do homem do CDS, como é que ele se chamava? Do Freitas do Amaral, por exemplo. Claro que o Mário Soares. Eu hoje não vejo um político ter um discurso alicerçado em questões de caráter ideológico, económico, cultural. Falam da boca para fora, não precisam de papel. Quando as coisas deixaram de ter sumo, a gente ouve e o sumo não há sumo nenhum. Hoje a política faz-se com maior leveza, talvez por isso mesmo nós estejamos talvez a passar por uma situação dramática, em meu entender, que é cada vez ter naquela Assembleia da República pessoas com menos qualidade em todos os níveis, não só dos princípios, não só da cultura, nada, do pior que há. E aí eu estou a falar disto de fio a pavio. Claro que há lá gente, não estou a pôr todos no mesmo saco, mas a esmagadora maioria são gente sem qualidade, incapazes de fazer um texto para discutir uma coisa com pés e cabeça, pá. Nível local. Olha, eu a tal altura, eu fiz muitos erros, não é? Com o 25 de Abril, aquela vontade de sair, era tanta a vontade de que as coisas se alterassem, estava tão magoado com aquilo que tinham feito, que fiz algumas asneiras, como é óbvio, e se calhar não tratei toda a gente com a dignidade que deveria tratar. Não tenho assim nenhuma lembrança em especial, mas às vezes num ato ou noutro. Agora, eu trabalhei com pessoas muito interessantes, pá. No Montepio trabalhei com o Bílio Flores, trabalhei com o Bento Lourenço da Silva, trabalhei com o Mapril. Eu era um jovem naquela altura, foi isto antes de 25 de Abril e depois também, e eram pessoas, com o Cristiano Cardote, eram pessoas de uma, como é que eu tenho de dizer, de um empreendedorismo, alguns deles, o Carvalhinho, Eduardo Carvalho, outro, pessoas extraordinárias, eram empreendedores e eram pessoas já, algumas eu recordo na altura, iam à reunião das sedes, ali nos anos 70, já havia assim um desejo, alguns deles, e portanto essas figuras, claro, mas depois há aquelas figuras que são aquelas mais de afinidade política. O Manuel Duarte é uma figura extraordinária para mim, o próprio o Custódio Freitas, como é óbvio, o médico, o Renato, outro homem que eu achei muito interessante,
Depois eu não queria confundir as amizades com as outras coisas, percebes? Mas há muito disto relacionado também com as amizades, que tive muitas. Não, sabes, lá ver, a nível cultural, a gente vai sempre cair naqueles nomes que toda a gente depois, Eduardo Lourenço, toda a gente vai depois cair nessa situação. E, portanto, os grandes intelectuais, nós temos grande respeito por eles e, portanto, nós não vale a pena estar aqui a decifrar este, aquele ou essa, podíamos estar aqui a falar sobre isso. Agora, eu, como a minha vida foi toda muito feita aqui, em determinada altura, porque depois trabalhei na Marinha Grande, trabalhei em Leiria, trabalhei em Lisboa, portanto trabalhei noutros locais, nada de política, na atividade profissional que eu depois tive. Aquelas figuras das Caldas, os Paniáguas, aquela gente que tinha aqui uma forma de estar que me deixaram sempre muito embasbacados, tinha por eles uma admiração. Até o Ferreira da Silva com as suas maluquices, mas que eu achava que era um homem, naquelas discussões na Azanha, que eram interessantes, e eu bebia aquilo tudo daquela malta mais velha, bebia, porque aquilo era um espaço, parecia que não, mas era um espaço de liberdade, antes do 25 de Abril, porque as pessoas não tinham medo de falar uns com os outros, aquele grupo. Última questão. Hoje mostras uma amizade pelos cavalos, amizade entre aspas, sim, um gosto pessoal pelos cavalos e por essa área que em certa época até se podia considerar muito burguesa e tal, mas que hoje é a tua, sei lá, não sei. Não, eu posso contar isso é muito rápido. Eu quando era jovem, naquela altura em que eu estava no CCC ainda, a fazer o caldo dia a dia, e não falámos do nadador, do Padre Vicente, e de levarmos lá o Brest, que foi uma história também muito engraçada, eu simultaneamente andava nos forcados. Isto parece paralelo, esquisito, mas andava aí. Tínhamos aqui um grupo nas Caldas que gostava de touros e de forcados. Aliás, porque eu vivi na rua 31 de Janeiro e, portanto, ia para a Praça de Touros, era uma coisa que eu ia lá, vieram os chocas, não sei o que lá, ia ouvir. E, portanto, havia aqui e interessou-me sempre esta questão da tauromaquia. Até porque vi ali toureiros fantásticos, desde Manuel dos Santos, Ibanga, sei lá. Esse gosto pela festa brava também me deu o gosto pelos cavalos, como eu recordo-me de ir para São Martinho, alugavam cavalos no verão, eu penso que agora também aluga, e eu ia lá alugar cavalo para andar a cavalo. Bem, quando eu venho, esta questão teve sempre na minha cabeça, quando eu vou morar para Alverninha, vou morar para o lado do meu cunhado, a primeira coisa que nós fizemos foi, agora é que temos espaço para ter o cavalo, vamos comprar cada um cavalo. E comprámos. E a partir daí desenvolveu-se não só o gosto, como a continuidade, até agora fazer parte da Associação de Cavalos Lusitano e fazer aquelas feiras todas há 13, 14 anos, ligada à Feira de Cavalo. Infelizmente, há muito pouco tempo, tive que mandar abater a minha última égua, porque tinha uma doença incurável e teve que ser abatida, mas isso faz parte também da vida. Portanto, continuo a viver com cavalos ali ao meu lado, porque o meu cunhado tem uma empresa agora turística muito bonita, que é aqui Natura, e simultaneamente também tem cavalos. Portanto, eu vou-me divertindo ali com os cavalos dele. Ok, olha, obrigado e desculpa. Não é desculpa. Não, é desculpa. Muito gosto desta conversa, que foi mais prolongada que é habitual, mas que a história também começou mais cedo e ia até mais tarde. Eu é que agradeço. Agradeço. Para ti também. Muito obrigado.